Vamos aprender sobre uma nova ferramenta de testes em PHP? Mas não só isso, sobre um novo jeito, uma nova forma de escrever testes? E aí, pessoal? Eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra ferramenta de testes em PHP. No vídeo anterior a gente comentou, a gente instalou e a gente utilizou o PHP Unit. Eu vou deixar um card aqui para você dar uma olhada e relembrar do que a gente fez. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apresentar uma nova ferramenta. E quando eu digo nova, não é só nova pra gente que vai utilizar aqui no canal, mas é nova no geral. Essa ferramenta é bem recente, seu lançamento é recente, é uma ferramenta bastante nova, então vai ser bem legal pra gente experimentar ela aqui e vai ser a primeira vez que eu realmente utilizo essa ferramenta. Então vem comigo aqui pro código pra gente olhar o que a gente tinha antes e dar uma olhada na página dessa nova ferramenta. Então, recapitulando o que a gente fez no último vídeo, a gente tem uma classe de testes, uma classe de testes tem método de testes e aí a gente segue aquele padrãozinho de testes que independe de ferramenta, onde tem arrange, act e assert. E agora, com essa ferramenta, o que vai mudar é o fato da gente não precisar de classes e métodos, e mais para o final a gente pode também modificar a forma de fazer esse assert. Então algumas coisinhas vão mudar, eu não vou entrar em todos os detalhes da ferramenta, mas a gente vai ver na prática como ela fica. Mas antes de falar sobre a ferramenta, que ferramenta é essa? Então vamos dar uma olhada aqui no site oficial do PEST. E aqui a descrição é um framework de teste elegante para o PHP, né? Elegant PHP Testing Framework. E esse framework ele foi desenvolvido por uma pessoa, o Nuno Maduro, que é uma pessoa muito ativa na comunidade. Então eu te incentivo a dar uma olhada no GitHub desse projeto, dar uma estrela lá que não custa nada. E caso você possa, caso você, por exemplo, sua empresa tenha intenção, vocês podem patrocinar esse projeto. Nuno Maduro é português, ele fala português. Se alguém quiser conversar com ele no Twitter, ele sempre responde. Então chega de propaganda para ele, vamos lá direto para a parte prática. Dando uma olhada aqui nesse Getting Started do PEST, a gente vê que a instalação, assim como a gente fez com o PHP Unit, é através do Composer. Então a gente poderia vir aqui e fazer um Composer require, sempre com aquele dev, né? Porque é uma dependência de desenvolvimento, PEST PHP /PEST. Só que eu já fiz isso, então eu vou pular essa partezinha de instalação para você não ficar esperando. Em projetos Laravel, existe uma integração ainda maior, mas eu vou habilitar aqui naquele nosso projetinho que a gente tem feito na playlist de testes, que eu vou deixar o card aqui para você relembrar, ou seja, fora de qualquer projeto, de qualquer framework. E aqui tem um passo que ele fornece para a gente para inicializar o framework. Eu não vou fazer isso e aí você vai ver os problemas que isso gera, beleza? Mas vamos lá. Eu vou criar aqui, junto com minha classe de testes, deixa eu fechar esse meu terminal, junto com minha classe de testes eu vou criar um outro teste, um outro arquivo, que eu vou chamar de pessoa test. Então aquela ideia de ter os arquivos com o sufixo test, a gente vai manter aqui. E ok, o que eu quero trazer é esse teste daqui. Então eu vou copiar, sem precisar trazer o require, porque a gente já tem o autoloader configurado, e vamos nessa. Ok, colei aqui. E agora, como que a gente organiza um teste usando o PEST? Em PHP Unit, a gente criaria uma classe e dentro da classe um método com o nome descritivo do que esse teste aqui está fazendo. Já com o PEST, a gente simplesmente precisa de uma funçãozinha. Essa função espera dois parâmetros. O primeiro é exatamente aquele nome onde a gente colocaria no nome do método, ou seja, o que eu vou testar. E o segundo parâmetro é uma função, é o que eu vou executar nesse teste. Então eu posso trazer todo esse código para cá. Show de bola, de novo corrigindo os comentários aqui. E beleza, e vamos dar um nome qualquer aqui para esse teste. De novo, testes devem ter nomes descritivos, mas aqui eu vou colocar, não vou pensar muito nisso. Pessoa deve informar sua idade. Perfeito. Se a gente estivesse escrevendo em inglês, em algum momento a gente pode acabar falando it has to inform its age, ou alguma coisa assim, dizendo que a classe deveria informar sua idade, né? Se referindo como a classe com o pronome it. Então eu poderia escrever, ao invés de teste, utilizar it. Então, em inglês, isso aqui pode deixar seus testes um pouco mais descritivos, mas aqui no nosso caso eu vou manter a palavrinha test, a função test. Ok, a gente já aprendeu a criar um cenário de testes e a gente já viu que é mais fácil do que no PHP Unit. Não precisamos de classe, não precisamos de método, é só uma funçãozinha que recebe a nossa função de testes. E como que a gente faz assertions? Lá no PHP Unit a gente tinha as assertions. Aqui o PEST tem algo muito legal que é completa compatibilidade com o PHP Unit. O PEST, por baixo dos panos, usa o PHP Unit. Então tudo que está disponível lá naquela classe test case está disponível aqui também. Então eu posso fazer, por exemplo, assert same, idade esperada,
idade pessoa. Opa, aqui eu escrevi errado. Idade esperada. Beleza, então posso apagar isso daqui. E repara que a gente tem o mesmo tipo de assertion. Um detalhezinho que ainda me incomoda bastante é o fato de não ter nenhum plugin para past aqui pro PHP Storm. Talvez exista, mas eu ainda não achei. Então, por isso, a minha IDE não identifica que eu tenho os métodos aqui disponíveis. Mas isso é só um detalhe e muito provavelmente esse plugin vai vir no futuro. Mas continuando, teoricamente isso aqui é tudo que eu preciso. Deixa eu quebrar a linha para você continuar enxergando o que está acontecendo aqui, né? Teoricamente isso é tudo que eu preciso para ter meu teste passando utilizando o past. Mas se eu tentar executar aqui o past do jeito que ele está, mesmo passando diretamente o nome desse arquivo, tests, pessoa teste, o que ele vai informar para a gente? Ele precisa de um arquivo de configuração do PHP Unit. Ele não vai funcionar sem isso. Então, o que a gente pode fazer? E é o que eu faria. Eu posso criar esse arquivo do PHP Unit, configurar ele direitinho, conforme o meu projeto demanda, mas a gente tem aqui uma facilidade também do past. Se eu digitar esse init, que é o que a documentação sugere, ele vai dentro da pastinha tests, criar alguns arquivos de auxílio e vai já criar um arquivo PHP Unit também. Então, quando eu executo esse comando, repara que ele criou aqui o phpunit.xml com as configurações que você pode olhar depois e conferir se precisa alterar alguma coisa. No meu caso, não precisa. E criou alguns testes de exemplo. Olha só, um example test que tem exatamente o que a gente estava fazendo. Um teste, descrição do teste e uma função. E a gente já vai chegar nessa palavrinha aqui. Mas agora, continuando, eu posso apagar esse teste de exemplo que ele criou. Esse past.php é um arquivo que é incluído sempre, então se eu tiver algum código que eu precise utilizar em vários testes, eu posso incluir aqui. No nosso caso, a gente não vai precisar. Agora, repara que ele pergunta se você pode dar uma estrela rapidinho lá no repositório, você vai digitar yes, isso vai abrir o navegador rapidinho para você dar uma estrela lá. Continuando, se eu tentar executar, agora já com o PHP Unit XML criado e meu arquivo de testes no local correto, teoricamente, agora a gente tem os nossos testes sendo executados. E vamos ver o que aconteceu de errado aqui. A pessoa deve informar a sua idade e falha ao identificar que 23 é igual a 22. E vamos ver o nosso código de teste. O que acontece? Não sei se você se lembra, mas quando eu gravei esse vídeo, eu comentei que existiria um problema com isso aqui. Existiria um problema no cálculo da idade quando eu fizesse aniversário, esse tipo de coisa. E é exatamente esse problema que a gente está tendo agora. Então, como a gente já sabe resolver esse problema através de dublês de testes ou alguma coisa do tipo, eu não vou resolver com essa solução, eu vou simplesmente adicionar aqui a minha idade correta. Uma solução melhor seria calcular a idade a partir de alguma data. Então, por exemplo, eu vou calcular a idade. Sei que a pessoa nasceu em tal ano, mas eu quero calcular a idade levando em consideração tal dia. Então, nesse dia, essa pessoa tinha essa idade. Dessa forma, não preciso de dublês de testes, eu vou usar minha classe real, mas o meu teste não vai quebrar. Mas, de novo, já estou me alongando um pouco. Vamos ver se agora o nosso código está ok e pronto para passar. Mas um detalhezinho, repara que a saída dele é um pouco mais amigável. Ele já tem mais cores, o código é mais bem formatado, ele mostra a linha com mais detalhes. Então, a saída do past utiliza uma extensão para PHP Unit que o próprio Nuno Maduro criou, é o Collision. Então você pode ter essa saída bonitinha aqui no PHP Unit separado, mas o past já vem com ela por padrão. Ok, continuando, agora eu espero ver só sucesso e tá lá, nossos testes passando. E repara que ele mostra pra gente o que foi executado com a mensagenzinha do teste, então isso é bastante interessante. De novo, em PHP Unit isso é possível, no past isso já vem pronto pra gente, já vem por padrão com esse formato. Então acho que só demonstrar essa nova ferramenta, botar para executar, aprender mais uma questão aqui sobre testes, eu acho que isso tudo já vale um like, né? Mas agora que a gente aprendeu sobre past, vamos aprender sobre um detalhe bem interessante desse framework, que são as expectations. Assim como a gente tem as assertions, as verificações, as afirmações, ou seja, eu estou afirmando que isso é verdadeiro, eu estou afirmando que a idade esperada é igual à idade da pessoa. Mas eu posso escrever a mesma coisa de outra forma, usando expectativas, expectations. Então aqui, ao invés de escrever assert true, eu posso fazer um expect, algum valor, to be true. Isso é uma das formas da gente escrever e nós temos aqui várias expectations. Então a gente tem to equal, ou seja, a gente espera que algo seja igual a uma outra coisa e a gente tem bastante coisa aqui. Então vamos ver como ficaria a escrita dessa exata mesma verificação. Eu expect, ou seja, eu espero que a idade da pessoa to be
o valor que eu vou informar, que é a idade esperada. Que eu nem vou precisar usar a variável, eu vou colocar direto o 23 aqui. Então, eu digitei o nome da variável errada, vamos lá, agora sim, eu espero que a idade da pessoa seja 23. Então, espero que isso aqui seja 23. Perfeito. É bem mais natural de ler, principalmente quando a gente já tem uma familiaridade com o inglês. E assim, de novo, se eu executo meu teste, eu espero que tudo continue passando exatamente da mesma forma. E talvez você tenha reparado num detalhe, o meu teste antigo, o teste que eu já tinha no projeto, está no formato do PHP Unit, usando classes de teste, um método de teste, as assertions, e mesmo assim o PAST executou ele, sem problema nenhum, com a saída bonitinha dele. Então, de novo, o PAST usa por baixo dos panos o PHP Unit. Então, se você já tem um projeto, já está usando o PHP Unit, mas gostou da sintaxe do PAST, acha que essa sintaxe é mais interessante, mais sucinta, mais amigável, você pode, sem problema nenhum, instalar o PAST, começar a utilizar ele e aos poucos ir ou traduzindo seus testes para esse formato, ou os novos testes você ir criando nesse formato, que não tem problema nenhum. O PAST sabe lidar com os dois e isso, na minha opinião, é uma grande vantagem. Eu, Vinícius, por preferência pessoal, prefiro esse tipo de teste aqui, por já estar habituado. Só que muita gente, principalmente a galera que trabalha mais com front, está muito mais habituado com esse formato aqui. Então, o PAST é uma baita adição para o ecossistema do PHP. E, inclusive, existem nomes para esses padrões. Aqui, muito comumente chamado de XUnit, esse padrão, onde nós temos uma classe de testes, que é um cenário e cada caso de testes é representado por um método. E aqui nós temos o que é conhecido como DescribeIt, onde a gente descreve um teste e executa. Inclusive, muitas vezes a gente tem essa palavrinha it para descrever o teste. Então, DescribeIt é um padrão que o PAST segue, XUnit é outro padrão que o PHP Unit segue, e no mesmo projeto você pode ter os dois, como a gente está vendo aqui. O ideal, claro, é se manter consistente, mas num processo de migração não existe problema nenhum. Vimos o que é o PAST, vimos sobre as expectations, vimos que o PAST usa o PHP Unit por baixo dos panos com algumas funcionalidades a mais, consegue executar o PHP Unit sem problema nenhum. Então, o que eu te peço em troca de todo esse conhecimento? Se inscreve aqui no canal para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo e comenta se você quer que eu continue com essa playlist de testes, porque ainda tem mais conteúdo, inclusive mais ferramentas para a gente estudar. Te espero em outros vídeos aqui do canal.